segundo momento, quando vamos estar, né, refletindo, né? Vamos tratar agora de assuntos que vão nos exigir um pouco mais de reflexão, tá bom? Então vamos lá. A gente começa conversando a respeito das bem-aventuranças. A gente já falou os versículos 2 até o versículo 12. E hoje a gente vai agora para o versículo 13, não é? Parece que o 12 e 13 são não exatamente bem-aventuranças, mas está falando sobre, né, aspectos gerais da bem-aventurança. Na verdade, está tudo muito interligado. Tanto versículo 13 até o 16, vocês são luz do mundo, vocês são sal da terra, como também todas as outras bem-aventuranças, está tudo interligado, porque inclusive no texto original da Bíblia não existe essa separação, tá bom? É uma sequência os temas estão ligados diretamente um com o outro. Não existe essa divisão que a gente faz, não é? Nos versículos 12 e versículos 13, tá? Então é tudo uma coisa só. E isso facilita para a gente compreender tanto sobre bem-aventuranças quanto sobre essa questão de que nós somos luz do mundo, sal da terra e etc. Então, no versículo 13, o texto diz assim: vocês são o sal da terra. Né? Mas se o sal perdeu o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Ou seja, pisado aí para o grego quer dizer sem importância, né? Jogado fora, não tem valor nenhum, né? Então esse é o sentido de ser pisado pelos homens. A gente chama atenção primeiro para vocês são bem-aventurados, tá? A gente já viu isso. Aí quando diz, vocês são a luz, né? Vocês são, aliás, o sal da terra, vocês são o sal da terra, é porque vocês são bem-aventurados. Esse é o ponto, né, básico, principal, para a gente refletir sobre essa questão do sal. Vocês são bem-aventurados. A graça de Deus tem feito isso perfeitamente. A gente já viu, né? A gente está vendo, aliás, quando a gente está analisando o Salmo 119, como Deus, né, através da sua graça salvadora e do seu espírito ajudador, que é o próprio Deus, na sua vontade, no seu interesse em nos ajudar, como tudo isso tem contribuído para que sejamos realmente bem-aventurados, né? Para não só compreender o mundo pela mente de Cristo, como diz a Bíblia, mas também para viver o máximo, o melhor possível, como Jesus faria se estivesse em nosso lugar. O melhor possível, né? Claro que a gente ainda dá muito deslize, muita falha, mas estamos num processo de aperfeiçoamento que o Espírito está operando em nós. Então, aqui diz assim, a graça tem feito isso perfeitamente. O resultado disto faz vocês serem ainda mais bem-aventurados. Quer dizer, ele está nos fazendo bem-aventurados e o que nós desfrutamos disso faz com que sejamos ainda mais bem-aventurados, tá? Isso faz de vocês sal de Deus no mundo. O fato de serem bem-aventurados faz de vocês faz de vocês sal do mundo, sal de Deus neste mundo, tá? Sal da terra. É o fato de vocês serem bem-aventurados. Bem-aventurados se tornam sal de Deus no mundo. Não tem para onde correr, tá? Espontaneamente, não é que, não, agora que eu sou bem-aventurado, eu vou ser sal. Não, é natural, é espontâneo. O fato de eu ser bem-aventurado já me leva automaticamente a ser sal da terra, tá? O sal veja só algumas características do sal. O sal é querido por todos. Quem não gosta de sal, né? É querido por todos, buscado por todos, é essencial para todo mundo, por vários motivos, né? O sal ele é querido, ele é buscado, as pessoas querem ter sal em casa, tá?
Segundo, o sal não deixa nada ficar podre. Não permite que as coisas se apodreçam, se prejudiquem, né? Isso faz com que o sal impede que coisas prejudiciais aconteçam às pessoas, tá? O sal descobre e enfatiza os sabores das pessoas, tá? Ele descobre. Então, eu vou comer um alimento, o sal, ele descobre o sabor daquele alimento e ele, então, evidencia o sabor daquele alimento, não o sabor dele. Porque se ficar o gosto do sal, estraga tudo, tá? Mas precisa estar no sabor, colocar o sabor daquele alimento. Essa é uma função do sal. Olha a diferença. A gente muitas vezes quer impor a gente, né? Quer impor o que a gente crê, quer impor o que a gente faz, né? Mas o sal não tem essa função. A função do sal é valorizar o que o outro o que o outro faz. Ah, mas se eu for valorizar, ele não vai perceber. Não é obra sua. Essa é uma obra do Espírito. Entende? O que mais? O sal descobre e enfatiza os sabores das pessoas. O sal respeita os sabores individuais de cada pessoa. Tá? O sal tempera as emoções, os conflitos e etc. Ele tempera, ele é aquele temperador, né, de ambientes. Onde o sal está, não existe confusão, não existe briga, não existe, né? Não existe nada disso, porque o sal está ali para temperar. E ontem eu conversei com alguém, como eu louvei a Deus por aquilo. A pessoa falando que estava ali havendo intriga entre um grupo e outro grupo, e só a presença dela, né? Ela começou então a dizer, para com isso, deixa isso, sai daqui. Ela começou a criar uma situação que a intriga acabou. Isso é ser sal. Isso é ser sal. Esse é o papel de um salvo. Entendeu? Esse é o papel de um salvo. O sal tempera as emoções e os conflitos. O sal faz enorme diferença por onde passa. Imagine uma casa sem sal e imagine o mundo sem sal. Como é que seria? Né? Então, isto é ser sal e é isso que a Bíblia diz que nós já somos. Por quê? Porque nós somos bem-aventurados. Quem é bem-aventurado não consegue deixar de ser sal onde está, onde vive, com quem vive, não é com quem se relaciona, tá? É muito gostoso isso, gente, porque é algo natural. Eu não tenho que me esforçar para ser sal, porque se eu sou bem-aventurado e Deus está fazendo isso comigo, quanto mais bem-aventurado eu sou, melhor sal eu serei por onde eu passar, com quem eu estiver, não é? Onde eu estiver envolvido, tá bom? O verdadeiro culto a Deus. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. O verdadeiro culto a Deus. E hoje é sábado, a gente vai fazer o seguinte. O verdadeiro culto a Deus é terminar esta semana. Esse é o verdadeiro culto a Deus. Vai valer mais do que 200 horas de blá blá blá. 200 horas de elogios a Deus, né? Ah, Deus, tu és maravilhoso, Senhor, como tu és isso, tu és aquilo, né? O que eu vou lhe orientar agora vale mais do que 200 cultos blá, blá, blá que a gente tem feito semanalmente por aí, né? Deixa eu ver aqui, tem alguma coisa aqui que está me dizendo que está dando errado, deixa eu ver aqui. Ok. A conexão está, né, refeita. Então, eu vou mencionar aqui. Primeira, eu estou aqui com 5, né? 5 sugestões do melhor culto a Deus hoje, sábado, final de semana. Tá? Primeiro, amar a todos como sabe que Deus quer que você ame. É bom botar no papel aí, tá? Quer cultuar a Deus de verdade? Sem blá blá blá? Ame todos como sabe que Deus quer que você ame a todos. Isto é culto a Deus.
Este é o culto verdadeiro a Deus. Tá? Outra, não julgar os outros buscando compreender o histórico de cada um. Ah, mas eu não faria, você não faria, mas ele faz. Por quê? O seu histórico de vida é diferente do histórico de vida dele. O que para você é uma coisa complicada, para ele é uma coisa fácil. Para o que você é uma coisa de tabu, para ele não é uma coisa de tabu. Então o histórico dele é diferente do seu. O histórico do seu irmão gêmeo é diferente do seu. Você não pode nem julgar o seu irmão gêmeo, que aparentemente pensaria e agiria, né, do mesmo jeito que você. Você não pode nem julgar ele, quanto mais outros históricos, não é, pessoais por aí. Tá? Então, a segunda maneira verdadeira de culto a Deus é parar de julgar as pessoas. Não julgue. Você não tem a capacidade de julgar as pessoas. Você não conhece todos os detalhes sobre ela. Ah, mas eu acho. Não importa o que é que você acha. Você não tem condição nem de julgar você. Nem de julgar você tem condição. Quanto mais pessoas que você não convive, não conhece de maneira íntima, né, essas pessoas. Terceiro, descansar. Terceira maneira, sugestão que eu estou lhe dando para você cultuar a Deus, né, de verdade. O verdadeiro culto a Deus. Descansar, que o Espírito sabe bem convencer qualquer pessoa. Descanse nisso. Para de ficar querendo convencer as pessoas sobre Jesus. Para de querer convencer as pessoas de que a vida cristã é melhor do que a vida que ele leva. Para de querer convencer as pessoas de que... enfim, para de convencer as pessoas sobre a questão espiritual. Seja apenas luz para ela. Deixe o Espírito fazer essa obra nela. Para de querer convencer. Essa não é uma obra sua. Esse é o verdadeiro culto a Deus. Quando a gente está querendo fazer isso, a gente atrapalha. Entendeu? A gente atrapalha. Tá? Então, para com isso. Quarto, ser sal e luz no mundo, amando e sendo bênção. O máximo que você puder ser bênção para as pessoas, seja. Mesmo que você não concorde com ela, mesmo que você não concorde com o que ela pensa, mesmo que você não concorde com o que ela faz, mesmo que você não concorde com o jeito dela, mesmo que você não concorde com nada dela, mas seja bênção para ela. Este é o verdadeiro culto a Deus. Deixe que Deus sabe fazer a obra dele. Não precisa de você e do seu julgamento ou da sua maneira de ser. Deixe que Deus sabe fazer a obra dele. Seja bênção para as pessoas que Deus ama. Tá? E quinto, vai valorizar o que governos e entidades fazem pelos pobres, pelos carentes, pelos menos favorecidos, pelos explorados, espoliados por essa sociedade de mamon que tem por aí. Tá? Então, quer cultuar a Deus, quer exaltar ao Senhor, valorize o que os governos e as entidades fazem, né, pelos pobres. Tá bom? Valorize. Porque é valorizando essas coisas que você vai incentivar para que eles façam ou tentem fazer cada vez melhor o que já estão fazendo. Tá? Então, esse é o verdadeiro culto a Deus. Esses são os maiores e melhores cultos verdadeiros a Deus. O blá, 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 aquilo, Deus não precisa, nem quer bajulação. Ele quer que a gente tome essas decisões. Ser bênção, ser luz, ser sal neste mundo. Tá bom? Então este é o verdadeiro culto ao Senhor Deus. O que é que tem mais aqui? Vamos aqui para essa nossa discussão aqui, que é muito séria, hein? O mundo seria um lugar melhor sem religião? A minha pergunta é, o mundo seria um lugar melhor sem cristianismo? Oh, que coisa, como é que a gente chega a isso, né? É só a gente olhar a história da humanidade e a gente vai se assustar com o que o cristianismo tem sido. O cristianismo joio que a gente conhece. Esse cristianismo que está sendo propagado aí, né?
o quanto é prejudicial para a humanidade, tá? O mundo seria um lugar melhor sem esse cristianismo? Essa é a nossa questão, né? E a gente então colocou aqui o seguinte para poder relembrar aqui. Naquele texto que a gente está analisando, o escritor disse o seguinte: enquanto muitos acreditam que as guerras explodiriam se não houvesse a religião e que a fé é, na realidade, uma grande promotora de paz, muitos acreditam nisso, as guerras aumentariam se não houvesse religião e que a religião ela produz paz. Para outros, a guerra e a religião não podem se separar, não conseguem se separar. A história mostra que andam juntas o tempo todo. Essa é a afirmativa que ele faz. E a gente vai analisar o seguinte. Primeiro, muitos acreditam, tá? Vamos pensar um pouquinho sobre esse muitos acreditam. Toda religião, ela tem 60% de crenças convergentes. São crenças semelhantes. Pensam e querem a mesma coisa, cada uma com o seu jeito. Mas são 60 doutrinas, 60%, não é 60 doutrinas não, 60% dos desejos, vontades, interesses, orientações das religiões se coincidem. 60%. É muita coisa, gente. Uma religião que não tenha esses 60%, no instante elas desaparecem, passam. Dentro de pouco tempo, elas deixam de existir. Entendeu? Então, 60% é que mantém as religiões, então, vivas. Todas falam de paz. Essa é uma das características, né? É uma das marcas de toda religião. Todas falam de paz, mesmo que seja pela guerra. Aí entra um pouquinho do ser humano, né? Então, muitas vezes, é fazendo guerra que a gente chega na paz. Essa é uma coisa mais diabólica que foi inventada, né? Na Segunda Guerra Mundial, aquelas 2 bombas que foram jogadas lá no Japão, foi com esse argumento. A gente mata, né, 2 grandes cidades do Japão e a guerra acaba. Essa é uma mentalidade humana, carnal, diabólica, infernal, que a gente desenvolve, né? Que a guerra traz paz. Não, a guerra produz ódio. Ela pode parar a guerra, mas o ódio vai ser alimentado, né? Então, não muda muita coisa, tá? Quem gera paz é a paz. Quem gera amor é o amor. Quem gera a gentileza é a gentileza. Nunca o contrário. Não tem nada que faça diferente disso, tá? Então, muito bem. Isso é um dos argumentos para as religiões se manterem. A paz, né? Essa ideia de paz. Karl Marx, né? Que para uns é um diabo e para outros é um dos homens mais inteligentes do mundo, mas eu vou citar somente o que ele falou. Karl Marx afirmou que a religião era um ópio. Essa é a visão dele, né? Por que ele pensou nisso? Porque ele convivia com cristãos. É por isso que ele pensou nisso. Cristãos exploradores. Tanto na Inglaterra quanto na Alemanha, cristãos protestantes, exploradores, alimentadores do capitalismo. A ideia era assim: Deus quer que eu me enriqueça explorando vocês. A ideia é essa. Era assim que funcionava o capitalismo naquela época. Vocês têm que trabalhar 16 horas para mim, para ganhar o tostão que eu vou passar para vocês. Quem fazia isso? Os cristãos. E as igrejas e os pastores pregavam isso. Não, gente, é a vontade de Deus. A vontade de Deus é assim mesmo. Então, na cabeça de Karl Marx, religião é um ópio. Entendeu? Agora, o que é que a gente chama atenção? Na verdade, ela é usada como ópio. Tá? É como qualquer aparelho. Eu estou aqui com um celular. Ele pode ser usado para uma coisa benéfica, ele pode ser usado para uma coisa ruim, uma coisa negativa. Não é culpa do celular. O celular em si é ótimo, mas eu posso usar de maneira errada. A mesma coisa a religião. Ela é ótima,
ela é maravilhosa. Agora, ela pode ser usada, manipulada, como tem sido feito, para o prejuízo de pessoas. Tá? Não é culpa da religião, não é ela que é o ópio. Ela é usada também como ópio. Aí sim, aí ele estaria certo. Tá? Então, cadê? Para manterem total alienação sobre as pessoas. Então, a religião tem sido usada para manter mesmo total domínio sobre as pessoas, sobre o gosto das pessoas, o pensamento das pessoas. Tá? Por exemplo, Deus ama o que é ensinado dentro das religiões. Olha, gente, Deus ama, em outras palavras, né? Não fala assim diretamente, que não tem coragem, mas mais ou menos é assim. Olha, pessoal, Deus ama o capitalismo que explora. Deus ama, é o projeto de Deus, que mata muita gente para enriquecer algumas pessoas, mas mata muita gente de várias maneiras. Deus ama esse tipo de coisa. Agora, Deus abomina o comunismo, Deus abomina o comunismo que divide a riqueza com todos. Deus abomina isso. Em outras palavras, é isso que é ensinado, né? Que mata muita gente por divulgar o capitalismo contra todos. Em nome de uma falsa propaganda de liberdade, né? A ideia, por exemplo, a igreja de Jerusalém. A igreja de Jerusalém, as pessoas se convertiam e aqueles que tinham riquezas, eles vendiam tudo e dividiam com todos os membros da igreja, para que todos tivessem o mesmo nível de vida. Era assim que a igreja de Jerusalém atuava. Capítulo 2 de Atos, está lá. Né? Então, o capitalismo ensina, as igrejas, né, protestantes ligadas a esse capitalismo, alimentadoras desse capitalismo, ensina que a vontade de Deus não é o que aconteceu em Jerusalém, é o contrário. A vontade de Deus é que o pobre continuasse pobre e sendo explorado para que os ricos ficassem cada vez mais ricos e pudessem ser os exploradores. Essa era a vontade de Deus. E é isso que o capitalismo, de várias maneiras, né, nas religiões, tem ensinado. Jerusalém não era a vontade de Deus aquilo em Jerusalém. Aquilo é contra Deus, aquilo é até diabólico. Dividir o patrimônio com todo mundo? Não, isso Deus não quer, não. Né? Aquilo que Jesus falou para o rico, né? O jovem rico, vai, vende tudo que tem, dê aos pobres e venha. Não, ali é um mau entendimento. Jesus estava fora de si naquela orientação. Né? Zaqueu dizer, olha, eu vou pegar toda a minha riqueza e vou dar metade para os pobres e a outra metade eu vou pagar 4 vezes mais às pessoas que eu explorei, que eu roubei, que eu assaltei como rico. Não, aquilo não é de Deus não, aquilo está errado. Deus, o capitalismo usa a religião para dizer isso. Então, Karl Marx, né, errou em dizer que a religião é o ópio. Na verdade, a religião é usada como ópio, tá? Como alienação, né? Muito bem. Então, continuando aqui, Deus não concordava a ideia do capitalismo. Deus não concordava com a igreja de Jerusalém, tá? Muitos acreditam nisso tudo que eu estou falando, né? E aí, amanhã a gente conversa, acho que amanhã a gente vai conversar sobre isso, e a gente conversa então sobre, né, que guerras explodiriam. Essa ideia de que se não houvesse religião, então as guerras iriam haver guerra em todo canto da face da terra e etc. Tá? A gente conversa um pouquinho sobre isso amanhã. Deixa eu ver aqui. Deveria nos incomodar, hoje é sábado, deveria nos incomodar na nossa proximidade, pertinho da gente, né? No cotidiano, da vizinhança da gente, o que deveria nos incomodar como cristãos, seguidores de Jesus. Aqui tem, somos embaixadores neste mundo. Esse foi um dos assuntos últimos que a gente tratou, né? E como eu vou fazer aqui a sequência de 1, 2, 3, 4, etc., então está aqui para a gente lembrar. Tem muito a ver com aquilo que já falamos sobre cidadania. Cidadania é sermos embaixadores de Deus neste mundo, tá? Sermos adequados em nome de Jesus, sendo bênção nessa comunidade. A gente vai... Deixa eu colocar aqui
né? Esse aqui é o banner que a gente já mostrou aqui em outra oportunidade sobre, porque nele faz o estudo, né? O estudo sobre aqui o banner, o estudo sobre somos embaixadores do reino de Deus neste mundo. E aqui tem um estudo muito interessante, né, falando a esse respeito. O que é ser embaixador e o que não é ser embaixador do rei. O que não é ser embaixador do rei neste mundo, tá? O que mais? Deixa eu ver aqui. Ok. Então é isso. A gente fica por aqui e daqui a pouco a gente volta para conversar um pouquinho sobre temas que a gente tem que ver de maneira teológica, tá? Agora de uma maneira mais teológica, mais apropriada para a vida cristã, tá? Eu vou colocar aqui a musiquinha e depois a gente volta para o nosso terceiro momento no nosso culto matutino, tá bem? Ok. Então, até no instante. Deus abençoe.